Em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa esperança. Amém. A morte de pessoas queridas, seja um familiar, um amigo ou algum conhecido, nos deixa tristes. Gera uma dor que pode demorar a passar. Quanto mais próxima a pessoa era da gente, maior o sofrimento. Todos nós já perdemos pessoas queridas. Alguns talvez há mais tempo, outros quem sabe mais recentemente. E se alguém aqui ainda não passou pela dor da perda, inevitavelmente algum momento passará por isso. A morte, ela assusta. Nós temos medo de morrer. Temos medo de perder pessoas queridas. A morte, ela é imprevisível. Ela pode chegar quando menos esperamos. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. E isso seria trágico, sim, isso seria cômico se não fosse trágico, como lembra outro ditado popular. A morte, ela tira de nós pessoas que amamos e ela pode deixar um vazio irreparável. A morte, ela tira da zona de conforto até as pessoas mais poderosas, até os mais corajosos. O ser humano já fez inúmeras descobertas, inúmeros avanços científicos, mas ainda não encontrou a solução para a morte. E por mais que a ciência avance, não encontrará essa solução. A morte, ela continua e continuará sendo uma dura e triste e inevitável realidade na vida de cada ser humano. No mundo que aos poucos parece estar se esquecendo de Deus, a morte continuamente nos leva à reflexão. O que acontece depois da morte? Para onde iremos? Será o fim de tudo? Infelizmente, para muitas pessoas, a morte é o fim. Para muitas pessoas não há mais esperança diante da morte. Não há mais vida diante da morte. Para outros ainda, a morte parece ser um estado de passagem, um ritual de passagem, de um estado material que seria mal para um estado espiritual que seria bom. Mas isso é problemático e nós vamos ver isso mais adiante. E para nós, cristãos, o que a morte representa? Antes de qualquer coisa, a morte, ela escancara outra grande realidade do ser humano: o pecado. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Numa época em que algumas igrejas evitam até mesmo falar de pecado para não atormentar a consciência das pessoas, a morte, ela continua sendo a maior prova de que todo o ser humano é pecador. Paulo lembra em Romanos capítulo 3, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é justamente por causa dessa realidade pecaminosa que o ser humano que lá no início foi criado para viver, agora já nasce para morrer. Deus, quando criou o mundo e tudo que nele existe, ao final do capítulo 1 de Gênesis, ele conclui que tudo era muito bom. O pecado, infelizmente, contaminou essa boa criação e trouxe consigo uma série de problemas, entre os quais está a morte que tanto nos atormenta. Mas o próprio Deus que tudo criou, ele também resgatou a nós e ao mundo inteiro dessas terríveis consequências. Aquele mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, ele continua. E ele diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a morte não é o fim. Muito menos é a morte uma passagem de um estado material para um estado espiritual, como se o nosso corpo físico fosse uma maldição, fosse algo ruim do qual temos que nos libertar.
Isso está errado. Deus criou o nosso corpo e Jesus Cristo resgatou esse corpo que ainda sofre aqui com as consequências do pecado. Há esperança. Há sim vida após a morte. E não uma vida abstrata. Não uma vida invisível, mas uma vida real e concreta. Haverá um novo céu e uma nova terra, um lugar visível, um lugar palpável. Todos os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que morreu pelos meus pecados, pelos pecados de cada um de vocês, todos nós que assim cremos, teremos lugar neste maravilhoso novo céu e nova terra. Para todos nós, a morte jamais será o fim. Pelo contrário, a morte para os cristãos é apenas o primeiro passo para a vida verdadeira, que terá início no dia da volta de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala dessa esperança cristã aos cristãos lá da igreja de Tessalônica. Eles estavam iniciando a caminhada cristã deles. Eles eram cristãos há pouco tempo, fruto de um trabalho missionário de Paulo e seus companheiros, e alguns dentre eles já haviam partido. E isso os deixou bastante preocupados sobre qual seria a situação dos seus entes queridos, aqueles que já haviam partido, no dia da volta de Cristo. Então Paulo os conforta nas seguintes palavras: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Enquanto muitas pessoas se desesperam diante da morte, considerando a morte o fim de tudo, uma separação definitiva das pessoas que tanto amam, Paulo, ele fala da esperança que a fé cristã proporciona. A confortante certeza de que a morte não é o fim, de que haverá um reencontro com as pessoas que amamos. E Paulo, ele conecta essa esperança com a ressurreição do próprio Jesus Cristo. Porque se Jesus ressuscitou, também ressuscitarão todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Essa é uma grande esperança que a palavra traz para todos aqueles que perderam entes queridos. Mas esse texto, ele traz para nós uma esperança ainda maior. E é isso que Paulo aborda nas palavras seguintes, quando ele diz: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vocês notaram que Paulo aqui, ele fala de tal forma como se ele esperasse a vinda de Cristo já naquela época? Sim, e essa era a esperança de Paulo. Não apenas de Paulo, mas todos os primeiros cristãos, eles tinham essa expectativa, essa esperança de que Cristo voltaria ainda naquela época. Só que agora talvez alguém possa argumentar, mas como assim? Se eles aguardavam tão ansiosamente, se eles praticamente tinham essa certeza, essa convicção, e Jesus não voltou até hoje, então ele não volta mais? Alguns argumentam isso, mas esse é um argumento falho, tolo, equivocado. E por quê? Porque em primeiro lugar precisamos lembrar que aquilo que pode parecer demora para nós, é na verdade a paciência de Deus. Quem fala isso é o apóstolo Pedro em sua segunda carta. Deus não quer a condenação de ninguém, mas que todos cheguem ao arrependimento, ou seja, que todos recebam a mensagem da salvação. E em segundo lugar, Paulo, ele, apesar de ter essa esperança, ele não está afirmando categoricamente que Jesus voltaria naquela época. Paulo não está afirmando isso, até porque ninguém sabe o dia e nem a hora, como Jesus lembra no texto do Evangelho.
Paulo jamais ousaria afirmar que seria naquela época que Jesus voltaria. E isso é um ponto importante. De tempos em tempos aparecem por aí falsos profetas anunciando que Jesus voltará nessa ou naquela geração, muitas vezes até cravando uma data, um dia, uma hora. Mas se o próprio Jesus afirmou que somente o Pai sabe a respeito daquele dia, conforme registrado em Mateus no capítulo 24, é muita pretensão para um ser humano afirmar que sabe a época, o dia ou a hora da volta de Cristo. Por isso, quando alguém aparecer e surgir afirmando que sabe esse dia, não confie. É uma mensagem falsa. E Paulo, nesse texto, ele também não está insinuando que sabe o dia ou a hora ou a época, mas ele fala muito mais no sentido de alerta, como também Jesus faz no Evangelho de hoje ao contar a parábola das 10 virgens, onde Jesus exorta para a vigilância, para que estejamos preparados com a chama da fé acesa para quando ele voltar. E era assim que vivia o apóstolo Paulo. Era assim que viviam os primeiros cristãos. Eles vigiavam, eles mantinham a chama da fé acesa através de um contato contínuo com a palavra de Deus. Assim eles estavam preparados para a vinda de Cristo. Por isso eles tão ansiosamente aguardavam esse grande dia. Ver Jesus Cristo voltar sobre as nuvens, em poder e glória, era a maior esperança de Paulo e de todos os primeiros cristãos. E justamente por causa dessa esperança do retorno imediato de Cristo, os cristãos tessalonicenses que estavam começando a sua caminhada cristã, eles ficaram preocupados sobre o que poderia acontecer com aqueles entes queridos que já haviam partido no dia da volta de Cristo. E então Paulo explica para eles. Paulo os conforta na esperança cristã, e ele também aqui no nosso texto, ele coloca uma sequência, uma ordem de como as coisas acontecerão naquele grande dia. Paulo ele diz que primeiro Jesus descerá de forma visível, de forma audível, todos verão, todos o ouvirão. Depois os mortos serão ressuscitados. E as almas daqueles que partiram voltará aos corpos. Então, mortos ressuscitados, e logo em seguida, os que estiverem vivos serão levados para as nuvens, juntamente com os mortos ressuscitados, para se encontrarem com o Senhor. E aí, por fim, todos os crentes permanecerão para sempre com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa será a sequência dos eventos, dos acontecimentos, naquele grande e glorioso dia. E vocês perceberam que os mortos de modo nenhum estarão em desvantagem, pelo contrário, Paulo diz que eles precederão os vivos, ou seja, eles serão ressuscitados antes dos vivos serem transformados. Então eles terão vantagem até mesmo neste grande dia da volta de Cristo. Foi assim que Paulo confortou os cristãos lá de Tessalônica. A maior esperança dos cristãos, dos primeiros cristãos, era a volta de Cristo. E vocês? Qual é a maior esperança de vocês? Vocês também aguardam tão ansiosamente a volta de Cristo como os primeiros cristãos aguardavam? Um teólogo da nossa igreja nos Estados Unidos, Dr. Jeffrey Gibbs, analisando alguns sermões de sepultamento, hinos que costumamos cantar na igreja e até mesmo textos que falam da vida após a morte, a maneira como eles muitas vezes são abordados, ele escreve um artigo onde ele constata que para muitos cristãos luteranos hoje em dia, parece que essa esperança do retorno de Cristo ela foi substituída pelo morrer e ir para o céu. Só que isso é problemático. É claro que isso traz conforto. Quem parte, quem deixa esse mundo vai para o céu. Mas esse não é o desfecho. Gibbs, ele lembra que limitar a esperança cristã apenas ao morrer e ir para o céu pode dar justamente aquela ideia daquilo que falamos lá no início, de que o nosso corpo físico é algo ruim, é algo do qual precisamos nos livrar.
como hoje em dia ensinam diversas seitas, os espíritas, as religiões orientais, hinduísmo, budismo, é aquela ideia de que o espírito é bom e a matéria é má. Mas isso é problemático. Em primeiro lugar, se isso fosse verdade, a morte seria algo bom para nós. Por quê? Porque a morte nos libertaria a nossa alma do nosso corpo material. Então a morte seria algo bom. Mas isso contraria o ensino bíblico totalmente. Primeiro porque quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, o que Ele disse em Gênesis? Tudo era muito bom e continua sendo muito bom, apesar da queda em pecado. E aí é importante lembrar que a morte não fazia parte do plano original de Deus. A morte é a consequência mais terrível da queda em pecado. E a morte, ela é tão drástica, terrível e cruel que ela parte o ser humano ao meio. Deus criou o ser humano com corpo e alma. E o que faz a morte? Ela separa o corpo da alma. O corpo fica aqui. O corpo se decompõe. A alma dos que creem, dos que morreram crendo em Cristo, ela já está assim no céu, junto de Cristo. Mas há uma separação. Mas isso não é o fim. Isso não é definitivo. Isso é apenas por algum tempo até Jesus voltar. E nesse dia em que Jesus voltar, o último inimigo será destruído para sempre. E como lembra o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o último inimigo a ser destruído é a própria morte. Isso acontecerá no dia da volta de Cristo. É por isso que a nossa esperança maior, ela não deve estar centralizada no morrer e ir para o céu, mas na volta de Cristo. Porque é justamente no dia da volta de Cristo em que tudo será definitivamente restaurado. Nós estaremos livres para sempre dos nossos pecados e a criação já não sofrerá mais com as consequências do pecado. É verdade que a gente não sabe o dia em que Jesus irá voltar. O dia, nem a hora, ninguém sabe, mas isso não importa. Não importa o dia, não importa a hora, o que importa é viver cada dia como se Cristo fosse voltar hoje. Cada dia como se Cristo fosse voltar hoje. E viver com essa esperança é vigiar, é manter a chama da fé acesa, é estar preparado para esse dia. E nós nos preparamos quando participamos dos cultos, quando confessamos os nossos pecados a Deus, quando participamos da Santa Ceia, quando levamos uma vida de oração, uma vida devocional, ou seja, quando nós temos um contato contínuo com a Palavra de Deus, assim como faziam os primeiros cristãos. É assim que nós estaremos preparados, firmados na fé em Jesus, com a chama da fé acesa, e assim podemos ansiosamente aguardar esse grande e maravilhoso dia da volta de Cristo. Mas e com relação aos que já partiram? O que podemos dizer para confortar aqueles que choram a perda de entes queridos? Por mais que a maior esperança cristã seja o retorno de Cristo, a Bíblia ela também fala do morrer e ir para o céu. Ela não fala muito, mas o que ela fala é o suficientemente consolador para trazer conforto para aqueles que perderam pessoas queridas. A palavra de Deus, ela nos conforta ao afirmar que as almas dos nossos entes queridos que já partiram em fé, elas desfrutam já agora, conscientemente, da presença gloriosa de Cristo no paraíso. Sim, as almas dessas pessoas estão no céu, junto de Jesus, descansando de todas as suas batalhas, de todas as fadigas terrenas. Elas estão muito melhor que nós. Mas esse não é o desfecho da história deles. Esse não será o nosso desfecho. A alma daqueles que partem deste mundo com fé em Cristo, ela está lá no céu, aguardando o grande dia da volta de Cristo. É lá que elas estão. E naquele dia em que Cristo voltar, naquele dia, os mortos serão ressuscitados. A alma dessas pessoas retornará aos seus corpos e então todos juntos, de corpo e alma, em carne e osso, tomaremos posse do novo céu e da nova terra que Jesus Cristo está nos preparando.
E como nós vimos, esse novo céu, essa nova terra, não será um lugar abstrato, um lugar invisível, mas será um lugar palpável, um lugar concreto, um lugar muito bem apresentável. Algo inimaginável, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que nem penetrou jamais em coração humano. Onde a morte, o luto, o pranto, a dor, a tristeza, o sofrimento já não existirão mais, mas a alegria será eterna, durará para todo sempre. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, usando as palavras do apóstolo Paulo, consolemos e animemos uns aos outros com essas maravilhosas palavras. E que também nós, assim como os primeiros cristãos, tenhamos como a nossa maior esperança o retorno de Cristo. Amém.